Gente, ó, vamos iniciar nossa aula, certo? Aí quem for entrando, vai entrando. Vou repetir algumas regrinhas, mas se eu esqueci algumas, depois a gente durante vai falando. É importante que vocês tenham um caderno na mão, uma caneta, né? E que anotem apenas tópicos, né? O slide já está lá no AVA, a aula já está sendo gravada, né? A gente vai jogar aí no YouTube. E isso é que é importante, que vocês anotem os tópicos. Eu decidi, além daquelas referências bibliográficas que tem no AVA, eu decidi colocar algumas também, né, para vocês poderem consultar no próprio slide. A gente já vai referindo, que é para vocês terem a condição de estudar, de fazer a pesquisa, né? Eu quero chamar a atenção, assim, por exemplo, eu vou abrir a aula com esse slide aí, com essa fotografia, e vou comentar, né, essa imagem. E ao comentar essa imagem, isso daí é dado, vocês têm que procurar saber. No final, né, da aula, eu vou abrir para as dúvidas, vou chamar um por um, fazer a chamada e abrir para as dúvidas. E é importante que vocês anotem a dúvida, porque eu vou falar em termos zootécnicos. Como lá nas referências bibliográficas tem lá dicionário zootécnico, né? A Exalc tem, e eu já estou falando aqui, a Lavras, a Exalc tem os dicionários zootécnicos, onde vai ter lá os termos zootécnicos. É importante que saiba que isso já é dado. Então, vocês têm que ir lá procurar, né? Quem ainda não fez introdução à zootecnia, ou não leu nada, tem que procurar lá ler, né? A tônica dessa metodologia de aulas, né, é o protagonismo do aluno. O que é o protagonismo? A gente fala, mas a gente tem que falar para o dicionário para ver o que é um protagonismo. O protagonismo é quando uma pessoa ela assume a responsabilidade de entender sobre aquilo e expressar sobre aquele assunto. Ela tem que entender sobre aquele assunto, sobre aquele tópico e saber expressar. Isso é protagonismo, né? Se a gente for pensar em atores, né? O que é um ator protagonista? É aquele que aparece mais vezes, é aquele que a ideia central do filme, da novela, do teatro, de qualquer local, ele domina a ideia central, né? Ele está inserido na ideia central. Então, ele tem que entender o que é a ideia central do filme, da peça e do teatro, estudar sobre isso. Um ator estuda muito, a gente acha que é só ler ali e interpretar. Não, um ator estuda até a parte psicológica, né, do personagem dele. Da parte social, psicológica, vamos dizer assim, completamente biopsicossocial do personagem dele, para ele poder interpretar aquilo ali, né? A gente acha que o ator está ali, ele lê o texto, tem desses que lê o texto e não se aprofundam, e a gente vê que a interpretação é horrível, né? Por isso que tem os bons e os maus atores. São os que estudam e os que não estudam. E a gente, como protagonista nesse tipo de ensino, a gente tem que ir lá e buscar as informações, né? Então, sempre caderninho do lado e caneta. Caderno e caneta mas não para copiar conceitos, só tópicos, só copiem tópicos ou dúvida, né?
quando eu falar de linha de dorso, poxa, eu não sei o que é linha de dorso. Escrevi linha de dorso, botei interrogação do lado, é rápido, não perco a explicação do professor que está aqui, já tocando a aula para frente, né? E aí não fico perdido na aula. Agora, se eu for anotar o que é uma linha de dorso, já perdi a explicação, né? Linha de dorso, abrevia linha de dorso e bota lá a interrogação, pronto, você já sabe que aquilo é a sua dúvida. Certo, pessoal? Isso são dicas para vocês estudarem, para vocês saberem acompanhar uma aula, né? E depois sim, aí vocês vão escrever, vão lá procurar a definição do que é escrever. Vamos dar início a essa aula, são 8h10, né? E aí na foto, a nossa aula hoje é sobre morfologia de reprodutores. Nós estamos vendo aqui um reprodutor da raça Guernsey. A raça Guernsey é uma raça mantegueira. Quando a gente fala de uma raça mantegueira, é uma raça que produz dia para áudio. Opa, gente, minha internet caiu. Minha internet caiu. Estão me ouvindo bem aí? Agora sim, professor. Agora sim, professor. Eu vou reiniciar a aula, então. Obrigada. Eu vou reiniciar a aula, então. Vamos lá. Esse reprodutor é um reprodutor da raça Guernsey, né? Com G de gato. É uma raça mantegueira, né? Uma raça europeia mantegueira. Quando a gente fala de raça europeia e quando a gente designa que essa raça é mantegueira, é porque ela tem um alto teor de gordura no leite. O percentual de gordura no leite é alto. Isso faz com que esse leite consiga produzir um percentual maior de manteiga, né, do que o leite doado. A gente gosta desse termo, doado. A vaca doa o leite para nós, né? Então, o percentual de gordura é alto, por isso que se faz bastante manteiga a cada litro de leite, né? Mais do que outras raças. Então, a Guernsey é uma raça europeia, né? Parece muito com o holandês vermelho, né? Nós temos duas variedades, o holandês preto e o holandês vermelho. O rebanho mundial de holandês vermelho é menor, né? E o holandês malha preta é maior. Toda vez que eu falar que o animal é malhado, é porque ele tem manchas brancas no corpo. Pode ter uma manchinha pequenininha branca, ele é malhado. Né? Pode ter várias manchas brancas, ele é malhado. Então, malhado significa manchas brancas no corpo.
E isso está lá nos dicionários zootécnicos, né, que eu falei no início da aula. Bom, e essa raça é bastante mantegueira. A morfologia para um touro da raça Guernsey é essa que está aqui, né? Um touro descarnado, ele está magro? Não. Se lembra da aula de escória corporal? Então, ele não está magro. Eu não estou vendo as costelas dele, a linha de dorso dele, eu não estou vendo o osso, nem osso de garupa, nem nada, mas ele não tem uma musculatura muito exacerbada, muito volumosa, porque se ele a tivesse, a fisiologia dele estava trabalhando para produzir músculos e não leite. E ele, como é responsável por metade da genética de cada filho, né, ele tem que ter essa morfologia para a gente traduzir, né, nas suas filhas para a produção de leite e não de carne, já que a gente está falando de leite. Vamos lá? Então, o objetivo de se estudar a morfologia de touros e fazer uma seleção através dele é obter uma maior lucratividade e rentabilidade na pecuária leiteira. Os fatores essenciais para o sucesso do negócio, da parte econômica na pecuária leiteira, está ligado diretamente aos custos, né? Como a gente já falou em aulas anteriores. Então, a pecuária leiteira, ela não que qualquer outra pecuária não tenha que ter, mas a pecuária leiteira tem que ter um controle de custo rígido, muito rígido. E esse controle de custos, né, ele passa por uma planilha. E a eficiência na produção. Dentro da eficiência na produção, né, no slide, nesse canto aí, à sua esquerda, você está sentado de frente ao slide, no canto à esquerda eu já tenho uma referência bibliográfica, né, uma referência literária que fala sobre isso, né? Então, todo o slide vai ser acompanhado de uma referência, no final eu vou dar mais referências. Então, a eficiência na produção, ela passa pelo reprodutor, né? E um dos parâmetros para a gente escolher o reprodutor é a morfologia, né? A morfologia. Vamos lá. Bom, entre os cuidados que nós devemos tomar na produção leiteira, e principalmente, vamos falar direcionado sempre ao reprodutor, né? Eu tenho que ter uma boa nutrição para o reprodutor, e daí eu tenho que conhecer da nutrição nos diversos ambientes, nos diversos biomas, né? As matérias-primas que eu tenho para florescer, tipo de pasto, clima, altitude, longitude, toda índice pluviométrico, média de temperatura, toda essa parte, né, que vai influenciar no desenvolvimento do reprodutor. Eu tenho que ter esse manejo reprodutivo, que é importante, né? Nós vamos falar de manejo de vaca na próxima aula, né? Mas o manejo do reprodutor ele é importantíssimo, né? O manejo do reprodutor, principalmente na questão da reprodução. A sanidade, né? Os programas de vacinação, de reverminação preventiva, todos esses programas que envolvem a sanidade, né? Inclusive desinfecções de meio ambiente e bem-estar, né? Hoje nós temos que agregar essa questão do bem-estar, porque nós sabemos que o touro ele vai melhorar a qualidade do sêmen, ele vai melhorar o alibido, né? Que é a vontade que ele vai ter de cobrir as vacas, através do bem-estar. Se eu dou a ele uma temperatura, né? Arborizo o ambiente, o pasto dele, né? Dentro dos parâmetros de sustentabilidade e de bem-estar animal, eu começo a ter esse touro vivendo de maneira melhor. Então, ele vai ter uma eficiência reprodutiva e produtiva melhor. Morfologia, ela é de extrema importância, né? É através dela que, imagine que nós ainda não estamos, na realidade,
de um percentual alto de um melhoramento assistido, que é aquele que a gente retira o sangue lá do animal, faz o sequenciamento do DNA dele e sabe em cada locus ali, né, para dar uma predição genética daquele animal. Né? Às vezes até descarte nesses melhoramentos assistidos através só do controle do sequenciamento do DNA. Já se sabe que naquele locus ou naqueles locus de produção de leite, de qualidade de proteína, que aquele touro não serve, ou que aquela novilha não serve. Mas isso ainda não é uma realidade mundial, né? É o percentual mundial de rebanhos que tem o melhoramento assistido é muito pouco, né? Então, a morfologia ela é de extrema importância para eu conseguir ter os índices de produtividade, né? Tanto na longevidade como na parte produtiva, porque existem correlações diretas entre essas morfologias e a capacidade de produzir leite, a capacidade do touro, né, passar a sua genética para os seus filhos, né, e essa genética ser traduzida em produção. Lembro que a genética ela depende do meio também, né? Não adianta eu ter a genética sem ter o meio. Bom, é importante a gente ver que existem observações e controle que nós devemos ter, né? E esses controles, é lógico que eu preciso... O touro, ele não produz, o macho não produz leite. Como é que eu vou saber que aquele touro é bom? Observando as crias deles, né? Observando a mãe dele também, a avó dele, que a gente chama da linha alta. Então, é importante a gente ter uma observação da mãe, dos avós, das tias, dos filhos, né? Importantíssimo dos filhos, porque a gente vai saber a capacidade que ele tem de transmitir dentro da morfologia, né? Aquela morfologia desejada para o leite que vai dar uma funcionalidade maior. Então, identificar as vacas que continuarão com alta produção de leite e lactação dia. Isso é um controle importantíssimo. Aquele produtor que não tem o controle das filhas desse touro, em termos de lactação, primeira, segunda, terceira lactação, quanto produziu, né? Ele não vai conseguir avaliar o touro dele, né? Porque pode sim um touro de excelente morfologia leiteira não passar isso para os filhos. Pode acontecer? Pode sim. Então, morfologia funcional e bons índices reprodutivos. Alô? Algum problema, Jéssica? Oi, professor, estava. Fala, Jéssica. Estava tentando conectar, consegui agora, vou desconectar aqui. Desconectar o microfone. Desculpe. Tá bom, filha. Nada. Israel, bom dia, Amanda, tudo bem? Meu áudio está muito baixo. Eu estou procurando aqui em casa o fone de ouvido, viu? Tá. E agora, vê se melhorou, Amanda. Amanda? Ela foi procurar o fone de ouvido. Gente, tá bom agora? Cadê nossa líder? Tá aí? Alô, líder. Nossa líder. Não. Não tá. Tá, então... Mas aqui tá bom, Israel. Aqui tá bom, tá alto. Beleza, obrigado, Maltês. Tá muito bom. Obrigado. Aqui para mim também está bom. Beleza, obrigado, Márcio. Valeu. Então, vamos continuando aqui. Né? Então, é importante... Vou voltar aqui, né? É importante que nós tenhamos essas observações, né? E o bom índice reprodutivo? O que é que significa o bom índice reprodutivo?
é um animal que vai ser medido a sua eficiência. Por exemplo, um animal que cobre 100 vacas e emprenha 80, né? Ele tem uma eficiência de 80%. Um animal que cobre 100 vacas e emprenha 70, ele tem uma eficiência de 70%. Por isso que é importante se tirar o percentual de eficiência reprodutiva. Nesse caso, eu começo a medir um dos parâmetros, que é a capacidade de fertilização das fêmeas. Bom, e aí existem vários parâmetros reprodutivos que eu vou começar a observar naquele animal, né? É lógico que em cada estação, ou eu vou medir isso anual, ou eu vou medir isso por estação, vai depender do meu manejo reprodutivo para esse touro, né? Então, eu vou manejar esse touro, eu vou precisar anotar tudo dele, né? Se ele tem dificuldade na hora de cobrir, de saltar para cobrir, se ele não tem dificuldade. Se após a cobrição, né, 30 dias após, vai se fazer o diagnóstico de gestação, quantas vacas ficaram prenhas daquelas que eles cobriram. Então, essa eficiência, esses índices reprodutivos, eles são importantes. Mas eles não querem dizer que são índices genéricos. Emprenhou uma coisa, dali em diante, daí que nasceu essas fêmeas e esses machos, eles têm que passar por uma avaliação, né? E daí se criou um tipo de classificação que se chama de classificação linear para tipo, né? Tipo é tudo que você vê, né? Aquele carro é tipo esportivo, aquele carro é uma caminhonete, porque ele tem a forma de uma caminhonete, a forma de um carro de corrida, né? A forma de um carro esportivo, a forma de um carro de luxo, sedã. Então, dentro dos animais, existiu, né, uma classificação linear, existe uma classificação linear que nos dá suporte para fazer uma seleção de touros, porque aquilo já está visto. Ele nasce, vai crescendo, é lógico que ele vai se modificando em termos de como é que chama? De morfologia, porque o crescimento de epífise ósseas em toda a sua estrutura eles são diferentes, e ele vai se modificando, às vezes ele cresce um pouquinho o quarto posterior, depois cresce um pouquinho o tórax, depois cresce um pouquinho o quarto anterior, o peito, e ele vai criando a sua morfologia no crescimento, né? É muito comum você ver um touro que cresceu e você não está gostando muito. Quando ele vira jovem, ele começa a tomar um crescimento linear melhor, né? De melhor simetria, e aí ele se torna um touro bonito para aquela função, que é um touro para utilização em rebanhos leiteiros, né? Quando nós olhamos a morfologia da vaca e comparamos com a do touro, a gente começa a ter uma comparação e poder fazermos a seleção de acasalamento. Ora, esse touro daqui, ele tem problemas de aprumo, mas ele tem tantas outras características desejáveis. Aquelas características morfológicas vistas. E eu posso tentar compensar uma coisa com outra, né, dentro da minha observação de acasalamento. Não, mas esse rebanho meu tem os ligamentos bons. Vamos testar, colocar o touro para ver se existe alguma influência no ligamento, né? E daí eu tenho que saber as correlações positivas e negativas. Mas eu, colocando a morfologia, eu tenho a certeza, né, de que eu tenho uma probabilidade maior de sair filhas de qualidade, né? Animais mais longevos, com menores riscos de descarte. Sempre vai ter o risco de descarte. Sempre, sempre, sempre. Bom, as primeiras avaliações lineares descritas para as características
de tipo bovino leiteiro foi feito em 1925, né? Então, há 95 anos atrás, no Canadá. Depois, em 29, né, 4 anos depois, nos Estados Unidos, Short e Lawler, eles, eles publicaram esses trabalhos, né, onde eles pegaram toda aquela parte escrita que ficaram nos study book das raças, né, e conseguiram montar um estudo analisando apenas animais puros de origem, né? No Canadá, ela foi mais abrangente. Eles começaram a classificar as vacas leiteiras, né, dentro dos rebanhos mestiços e os rebanhos puros de origem. No Brasil, a classificação teve início na década de 60. Você veja que a gente sempre diz assim, o que acontece no Brasil acontece 50 anos depois. Hoje em dia, isso não é mais uma realidade, né? Em algumas partes do Brasil. Em outras ainda continua essa realidade. Mas você veja que, no mínimo, 35 anos aí, 30 anos, né, de diferença dessa classificação. E o precursor dentro do Brasil, está aí a fonte, foi Neto em 65, né? Então, em 65 foi feita, começou a classificação em rebanhos leiteiros, a classificação linear, que a gente chama de classificação linear. Para quê? Para criar o tipo de bovino leiteiro. É como a gente falou aqui, tem o tipo, esse carro é uma caminhonete. Por quê? Porque a forma desse carro é de caminhonete. O bovino leiteiro tem uma forma também, né? Eu não posso pegar um animal que tenha a forma de um produtor de carne para começar a selecionar sobre a forma de bovino leiteiro. Isso é importante, né? Essa identificação de classificação é uma metodologia utilizada para avaliação individual, né? Então, dentro da minha seleção, eu começo a selecionar aqueles animais individualmente, né? Analisando as medidas de conformação é a forma do animal, comparadas a um padrão de tipo considerado ideal, estabelecido para uma determinada raça. Então, eu pego lá, qual seria o touro ideal? Qual seria o tamanho de quartela, a angulação de quartela, o comprimento das pernas, o perímetro torácico, o comprimento da linha de dorso e lombo, o comprimento da linha torácica, o comprimento da linha pélvica, o comprimento da linha cervical, que tipo de cabeça esse touro deve ter, em termos de marrafa, de chanfro. Ele deve ter cupim, não deve ter cupim. O cupim deve ser grande, deve ser pequeno, deve ser médio. A abertura de peito, né? Visto de fundo, ele deve ser mais estreito e a frente mais larga. Então, isso são as observações que eu vou fazer. Eu não estou dizendo que essas observações têm que, por exemplo, ser como eu falei aqui, né? Fundo mais estreito, frente mais larga. Na verdade, a morfologia de um touro leiteiro, ele tem que ter a forma de uma cunha. E como é a forma de uma cunha? É uma forma larga no fundo e estreita na frente. Ela vai se afunilando na frente, né? Isso eu não quero dizer que o animal tem que ter uma forma muito estreita, mesmo porque um produtor de leite, né? uma vaca produtora de leite, ela tem que ter um perímetro torácico grande, porque ela tem que ter uma capacidade respiratória grande também. Pense que ela vai passar em torno de 1.000 litros de sangue para fazer 1 litro de leite, né? E isso é importantíssimo, né, na parte de aeração. Mas lá para frente ela vai se tornando, o tórax dela, lá nas primeiras costelas, ela vai afinando, né? Ele vai afinando. E
esses padrões, essa metodologia de classificação linear, ele começou a ser base, né, para todas as associações de gado leiteiro, né? Gado bovino leiteiro, gado bubalino leiteiro. Eles começaram a tomar como parâmetro essas classificações lineares. Quando a classificação linear é utilizada como base para a seleção dos touros, das vacas, a emparelhar, né? Emparelhar quer dizer colocar o touro com a vaca para emprenhar a vaca, né? É um termo zootécnico, emparelhar. A gente pode melhorar a produção, né? Porque eu começo a ter uma padronização. Imagine que todas as filhas desse touro vai ter uma informação genética dele. Um percentual vai demonstrar no fenótipo a informação genética e outro percentual não vai demonstrar, né? E nem todo gene daquele touro vai passar para a filha. Às vezes tem genes que não passam, né? Eles são modificados, deletados, né? Ou sofrem efeitos de epistasia ou pleiotropia. Então, o número pode-se melhorar a produção. Por quê? Porque dentro do meu rebanho, eu vou ter uma informação genética de um pai nas características morfológicas que são necessárias para a funcionalidade da produção de leite. Aumentar o número de lactações. Existem vacas que têm 5 lactações e daí ela começa a diminuir, a não ser uma vaca economicamente viável para a produção de leite. Por quê? Porque ela produz leite, pouco leite durante a lactação dela, né? Então, aumentar o número de lactações é importante. Eu tenho uma vaca que tem, na sua vida produtiva, lactações viáveis, né? Reduzir a taxa de substituição do rebanho. Ora, se eu tenho vacas onde tem um número de lactações viáveis, né, maior, eu vou diminuir a taxa de substituição do rebanho. E obter um maior rendimento. Com isso, lógico que eu vou obter um maior rendimento. O maior percentual do meu rebanho vai ser de vacas de boa produção leiteira, né? Isso melhora a minha média e melhora o meu total de leite produzido por lactação. Você veja quanto o touro é importante, né? Porque o touro cada vaca vai ter um filho, mas o touro pode ter 100, 200, 1000 filhos, né? A gente pode colher o sêmen, congelar ou resfriar um sêmen. Um touro de boa qualidade pode dar 30 até 60 doses, né, por colheita, e daí eu inseminar 30 a 60 vacas num dia só, né? Colho um ejaculado e insemino 30 a 60 vacas num dia só. Isso é viável, né? E essa técnica de classificação linear, ela é um instrumento valioso para a seleção que é feita pelos técnicos e pelos produtores também. É importante hoje que nós mostremos aos produtores que eles têm a capacidade também de classificar, né? Porque o técnico ele vai lá para fazer um serviço bem mais específico. No dia a dia, principalmente médios e pequenos produtores que não têm a condição de ter um técnico a todo momento lá dentro da propriedade, que seria, na verdade, o ideal, mas esses pequenos e médios produtores, eles têm que ter um conhecimento, eles têm que ser capacitados, instruídos, para que possam fazer uma avaliação dos seus touros, né? E isso é importante para a produção. E aí, a gente vai pensar aqui em algumas características que são importantes, né? Quando a gente vai efetivar o melhoramento genético em touros através da morfologia deles, que é uma classificação que a gente chama de linear. Por que linear? Porque
A maioria das associações, elas têm a sua classificação. Se vocês forem na associação de holandês, de Guessen, de Jersey, vai estar escrito padrão racial. Padrão racial nada mais é do que um sistema linear de classificação morfológica dos reprodutores e das matrizes. Muito embora agora nós vamos tratar de reprodutores. Certo? Então, a força, um dos parâmetros é a força leiteira. Bom, o que é uma força leiteira? Poxa, professor, força leiteira a força leiteira, ela se dá na estruturação do animal, na estruturação corpórea do animal. E ela é composta primeiro pela estatura ou altura, né, do animal. Todo animal, ele deve ter uma estatura, né, uma altura que geralmente em quadrúpedes é medida através de uma mensuração entre o chão e a cernelha. Né? Se passa uma fita métrica entre o chão e a cernelha. E aí eu tenho a estatura do animal. Aquele animal tem, é muito comum você ouvir, aquele animal tem 54 centímetros de estatura ou de altura. Isso quer dizer que eu medi ele do chão até a cernelha. Ponto. E deu 54 centímetros. Então, essa é a altura do animal. Isso já é uma convenção internacional. Nivelamento da linha superior. Ora, a linha superior é a linha do dorso, né? E esse nivelamento é o que a gente procura na raça leiteira, que ele seja retilíneo, desde a cernelha até a pelve. Então, a gente procura que não haja acidentes, nem lordose, nem cifose, nem nenhum desses acidentes. Um touro de linhagem para leite, de aptidão para leite, tem que ter esse nivelamento da linha superior retilíneo. Largura do peito. Isso vai depender de cada associação, né? E ela vai mensurar. Isso tudo é mensurado na fita métrica mesmo, né? E o nivelamento da linha superior, ele não passa só pelos acidentes, ele passa também pelo comprimento. Comprimento e as correlações entre cada região da linha. Por exemplo, eu tenho na linha superior a região torácica, né? Onde estão as costelas, e onde estão a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna pélvica. Então, essas três colunas, elas devem ter uma simetria, né? Um tamanho linear equivalente entre elas. Não é que uma tem que ter 20 centímetros, dificilmente você vai achar um touro equilibrado desse jeito, ou uma vaca equilibrada desse jeito. Mas eles devem ter mensurações muito equivalentes, né? O comprimento da coluna torácica, vamos dizer que seja 15, e o da lombar seja 18, e o da pélvica seja 20, é um animal muito descompensado, né? Ele não tem simetria. E cada associação vai preconizar um comprimento de linha de dorso longo. E não é só o comprimento, a largura também. Largura do peito. A largura do peito vai nos reportar a capacidade respiratória, porque é o espaço entre as pernas, né, que vai me dar a largura do peito. E aí cada associação vai ter uma medição para a largura do peito, né? Profundidade corporal. A profundidade corporal, ela é medida através do ápice caudal da tuberosidade, do apêndice tifoide, tuberosidade não, apêndice tifoide, e não daquela região ali, vai passar de trás da cernelha, né, a fita métrica, até a linha
baixa do ventre, na região do apêndice xifoide. Bom, quando eu tiro aquela medição linear, vertical, eu tenho a profundidade do animal, que é a profundidade corporal. Eu preciso, nas raças de aptidão leiteiras, ter uma boa profundidade corporal, assim como perímetro torácico, que é uma fita que eu passo e arrodeio, né, atrás da cernelha, né? Eu arrodeio o animal, passando por baixo e voltando, e nesse perímetro, né, eu tenho um círculo. Esse círculo tem uma medição que chama de perímetro torácico. E aí eu vou ter as medições de cada associação, da Jesse, da Guesse, da Girolando, né? Por que não dizer da Guzolando? São sintéticos tropicais de excelente qualidade. Nas vacas mestiças Cindy com Jersey também são de excelente qualidade. Aliás, para climas mais quentes e de ambientes com menos fornecimento de qualidade e quantidade de forragem, a gente preconiza muito esse cruzamento de Cindy com Jersey, né? E a angulosidade. Eu preciso saber a angulosidade porque a angulosidade me dá uma funcionalidade. É o ângulo que tem a cernelha, é o ângulo que tem a escápula, é o ângulo que tem a garupa, né? Isso tudo é importante eu saber essa angulação, porque essa angulação é quem vai me dar uma funcionalidade de deslocamento, de sustentação. A angulosidade das quartelas, né, é importante para mim também, porque as quartelas é que vai me dar a base, não existe prédio sem base, né? O que é que faz primeiro num prédio? O radier, a fundação, para que se possa construir em cima de uma base forte. Então, os aprumos são importantes. E dentro da angulosidade dos aprumos está a angulação de quartela, né? E a condição corporal, né? Que nós já vimos o score corporal, que para vacas leiteiras é interpretado de um jeito, e para vacas e reprodutores de corte são representados de outro jeito, né? Nós temos que ter essa condição. Dentro do sistema mamário, poxa, sistema mamário em touros? Não. Mas eu tenho que saber o que é o sistema mamário das filhas, das sobrinhas, das netas desse touro, né? Para eu poder fazer uma avaliação. Imagina que eu avalio o touro, mas os filhos eu não avalio. Se eu não avaliar os filhos, eu não posso complementar, né? O que é que esse touro está transferindo de morfologia para as fêmeas? E aí vem uma complexidade maior, né? A inserção do úbere anterior nas filhas. Então, eu tenho que saber se o úbere, a parte anterior, ela é a parte cranial ou anterior, ela é bem colocada no espaço que esse animal tem, na largura que esse animal tem, no comprimento que esse animal tem. Isso vai lhe dar uma comodidade. A colocação das tetas anteriores, ela está na angulação certa, no tamanho certo, né? No seu perímetro certo. O comprimento dos tetos anteriores é importante, né? Se eu estiver selecionando um rebanho para a ordenhadeira, eu tenho que saber, inclusive, classificar esses tetos. A altura do úbere posterior, né? O quarto posterior do úbere, em que altura ele está do chão? Isso é importante também eu saber. A largura desse úbere posterior. Se a largura do animal é muito... A seleção francesa da Friesian, né? Das Friesians, elas nos reporta a uma pobreza de estrutura morfológica no seu posterior em relação ao úbere, né? São úberes enormes no quarto posterior do úbere, e
elas com pouca estrutura óssea e com pouca estrutura muscular, né? Tem que ter uma estrutura muscular e óssea, né? Os dois juntos é que vão fazer a sustentação de boa qualidade. Então fica parecendo aquele Uber, eu comentei em uma das aulas, fica parecendo que o Uber não é daquela vaca, né? O Uber não é daquela vaca. E é importante que o Uber caiba dentro do quarto posterior do animal. A colocação das tetas posteriores é importante, e a colocação vai da angulação em que ela está, né? Do tamanho, a profundidade do úbere, a textura do úbere, se ele é macio ao toque, se ele é elástico, se ele é flexível, né? É importante que o úbere seja macio, elástico, flexível, para que seja bem ordenhado. E o ligamento suspensório médio, que vai dar o encaixe do úbere como um todo, né? Esse é o ligamento interno suspensório médio. É lógico que a gente tem um ligamento anterior, ligamento posterior e o ligamento suspensório médio. Gente, isso tudo eu estou observando nas filhas, né? Quantas filhas desse touro têm essa característica preconizada por cada associação, seja ela de Girolando, Lusolando, Jersey, Guernsey, holandês, pardo suíço, né? Todas essas são raças, né? Que são raças de aptidão leiteira. Então, é necessário que se faça toda essa observação e se anote das filhas, né? Para que, olha, esse touro, de tantas filhas dele, tantas têm essa característica, tantas têm essas características, e tantas têm essas características indesejáveis, para a gente começar a avaliar o touro, né? A gente vê muito essa avaliação hoje, na prática, ainda hoje, com todo o conhecimento que tem, né? O produtor fala assim, rapaz, o veterinário é muito caro. Tá, então um veterinário, uma diária de veterinário é um salário mínimo. Gente, se ele tiver conhecimento, só para vocês terem a importância de vocês, né? E isso, às vezes, a gente não passa na aula, mas isso tem que começar a ser passado, né? Qual a importância do veterinário, de uma certa forma? Ora, um salário mínimo. Se eu conseguir, com o meu conhecimento, né, fazer um diagnóstico do rebanho e que durante o ano eu vá 4 vezes lá, então vamos colocar que fique para o produtor R$ 1.200, dá R$ 4.800. Poxa, é caro. Por ano, R$ 4.800, o técnico vai lá, R$ 4.800 é caro. Tá, eu tenho lá 50 vacas. Estou botando 50 vacas. O cara às vezes diz assim, eu tenho 50 vacas, não vou pagar um veterinário, não. Se eu, através da classificação linear, aplicar os conhecimentos, né, eu vou ter na próxima geração, no mínimo 20% de novilhas de melhor qualidade. Tá. Se eu tenho 50 vacas, vamos dizer que ele tem um manejo reprodutivo muito bom. 50 vacas a 80% de fertilidade, 8 vezes 5, 40. Eu vou ter 40 bezerros. Gente, se eu tiver 40 bezerros, né? Vai ser, vamos fazer um planejamento. 50% é macho, 50% é fêmea. Não é bem assim, mas vamos dizer que seja. Então, dos 40, eu vou ter 20 fêmeas. Se eu agregar 20% de fêmeas de melhor qualidade, eu vou agregar 4 fêmeas. 20% de 20 é 4. Ora, se eu agreguei nessa produção mais 4 fêmeas, uma novilhazinha leiteira hoje é 30 mil, 3 mil, 2 mil, vamos botar 2 mil. Eu agreguei 8 mil reais. E nesse ano ele me pagou 4.800. Fora isso, quando eu chegar à lactação, eu vou agregar 20% a mais, e se eu for fazer o cálculo do leite, eu estou me pagando e ainda sobrando dinheiro. Essas contas
o técnico de campo, ele tem que conversar com o produtor, que muitas vezes ele está diminuindo a eficiência do seu rebanho porque ele não está usando um touro de boa qualidade, né? E essa tecnologia, né, da gente aplicar a análise linear morfológica nos touros, nos dá uma resposta dentro do nosso rebanho. Beleza. Vamos seguir em frente. E isso é um parêntese para vocês saberem a importância da aplicação da técnica nos rebanhos. E se a cada geração eu for melhorando, o meu nível de descarte vai ser menor. Se eu tenho menos descarte, eu tenho mais desfrute, que é vender aquele animal que está um pouco abaixo da média da minha produção, e esse desfrute ele é bastante valioso hoje na pecuária. Bom, dentro da garupa, a garupa é composta por ângulo da garupa, largura e comprimento, né? Aí você diz, professor, você não botou no slide comprimento, eu não preciso botar, né? Eu estou citando aqui, isso daí é para vocês se nortearem, né? E quem reclamasse na prova, mas o senhor botou só a angulação da garupa e largura, e a garupa não tem comprimento? Então, por isso que slide não é para estudar, é para se nortear, né? Por que eu sei que tem comprimento? Porque as medições de uma garupa, né, onde está o íleo, o isquio e o pubis, né, eles fazem parte do quarto posterior e a garupa é a ossatura do íleo. Então, eu tenho ângulo da garupa, largura e comprimento. É importante a gente saber isso. E aí eu vou ter uma angulação. Eu preciso de uma boa largura, porque imagine, esse touro ele tem que passar para as filhas uma boa largura de pelve, né, de garupa, porque a gestação se inicia na garupa, depois ela vai para a região abdominal e retorna para a garupa para o parto. Quando retorna, esse bezerro está grande. Ora, mas quando retorna, esse úbere já está cheio de leite, a vaca está amojando. E o pico do amojo, ele tem uma produção de leite exacerbada, acima do normal. Vai fazer com que eu tenha um peso nessa garupa e um volume, peso e volume grande. Então, nas raças leiteiras, o úbere se enche demais, as raças de corte, não. Existem vacas que tem 40, 50 quilos de leite ali, né? Mas o bezerro de 20, 30, 20 não, mas 30 e 40, eu vou ter aí mais 70 quilos ali, 80 quilos, muitas vezes. A depender, lógico, da produção de cada raça. Mas isso, em percentual de volume corpóreo e peso corpóreo, é muito grande. Por isso que a garupa de uma vaca leiteira, ela tem que ser comprida, larga e de angulação quase reta. Quase reta. Por que não deve ser reta? Por causa do parto, né? Mas se aproxima de ser retilínea. E ela tem que ser forte, ela tem que ter espaço ali para aguentar uma gestação e mais o enchimento do úbere, principalmente na fase colostral. E quem passa isso é o touro. Então, é uma característica que o touro passa que eu só posso observar nas filhas. Pernas e pés compostos de ângulo de casco, é importante. Profundidade do talão, também é importante. Qualidade óssea. Existem ossaturas mais finas, mas que são fortes. Existem as mais finas que são fracas. Existem ossaturas grossas que são fortes e existem ossaturas grossas que são fracas. Fracas na resistência ao peso. Fraca, e quando eu tenho menos resistência, eu tenho dor. E dor provoca a produção de hormônios do estresse, corticoides, que diminuem a quantidade e a qualidade do leite, né? Então, eu tenho uma qualidade forte, óssea boa,
que não depende só da genética, depende da nutrição e da sanidade também. Eu tenho que ter as pernas vistas lateralmente de conforme com o que está escrito lá, o padrão racial, né? E aí eu vou ver quais são as relações de pernas e de braços vista, né? Tanto lateral como a vista traseira, né? Aí eu vou ver essa abertura, eu vou ver a angulação do jarrete, que ela é importante, a angulação da quartela, dos ligamentos, né, de perna e braço. Tudo isso é importante para a gente ver a qualidade da conformação desses animais leiteiros. Ora, reprodutores. As filhas devem ser funcionais dentro do parâmetro de cada raça, para que esse touro possa ser indicado como reprodutor. Então, ele tem que ter um percentual considerável, né? Bem mais do que a metade, de filhas de boa qualidade e que têm características genéticas passadas por ele, para que ele possa ser indicado. E aí vem uma observação. Todas as gerações do touro devem ser avaliadas. Um touro nunca deixa de ser avaliado, porque tem características que são atávicas, né? Essas características atávicas, elas só aparecem na segunda geração, nas netas, nas bisnetas e outros netos. Então, todas as gerações devem ser avaliadas. E o controle leiteiro, ele é a ferramenta importante para fundamentar essa seleção. Ah, você tem a classificação linear, você não tem um controle leiteiro? Esqueça. Eu não tenho como fazer. Para eu observar tudo isso, gerenciamento, nutrição, sanidade e reprodução, tem que estar todas elas implantadas e funcionando dentro do sistema de produção e dentro da avaliação, para eu poder avaliar esses touros leiteiros. E essa ferramenta da avaliação linear, ela é importantíssima. Gente, estão aqui 2 touros, né? De frente para você. Pronto. 2 touros da mesma raça. Isso tem que ficar guardado na cabeça de vocês. Mesmo que vocês não vão trabalhar na área, um dia você vai passear com a namorada ou com o namorado, ou com o pai da namorada, ou com o pai da... Não importa. Ou chega numa exposição e você olha um touro que está... Você de frente para o computador, e ele está à sua direita, que é esse touro daqui. Opa, volta. E ele está à sua direita, e você diz assim, ah, que touro arrumado. É um pardo suíço. Esse touro é um pardo suíço. Você só pode comprar porque é um pardo suíço para produção de leite. Não! Esse é um pardo suíço, linhagem de corte. Veja quanta musculatura esse animal tem. A fisiologia desse touro é para produzir carne. Musculatura se traduz em carne. Se a gente olhar as paletas, né, o volume de carne, até no braço, ele tem um volume de carne considerável. Musculatura, carne, tá vendo? E ele vem com a cobertura de carne muito grande, ele vem com um pernil enorme, ele produziu muita carne aqui no pernil, na garupa. Esse é o pardo suíço, linhagem carne, que a gente chama de Braunvieh, da região de Braunvieh, lá na Suíça, onde tem uma linhagem do pardo suíço que é utilizado para a carne e não para o leite, né? São animais de excelente qualidade, mas eu não posso indicar um touro desse para a produção leiteira. A mesma raça está aqui ao lado, à sua esquerda, né? Esse é o pardo suíço, linhagem para leite. Poxa, professor, ele tem menos carne. Eu, se fosse escolher um touro, escolhi o da direita. Para carne, sim. Para leite é o da esquerda. Repare que você não vê a costela, os ossos da costela. Mas você não vê que tem um volume de carne igual ao touro de linhagem de carne, o Braunvieh, né? Vou chamar ele de Braunvieh porque a linhagem é Braunvieh. Veja que a quantidade de carne de pernil que ele tem, né?
Está um pouquinho descarnado, poderia ter um pouquinho de carne à margem de garupa, né? Mas você não vê o osso, né, da linha de dorso dele. Mas ele não tem esse volume de carne que tem no contrafilé, né? Aqui em cima é o contrafilé, o filé especial. Você não vê esse volume de carne nele. Então, quando vamos observar, eu não tenho a musculatura de braço, ó. Ó quanto músculo tem no braço do touro à direita em relação ao touro à esquerda. Então, a quantidade de musculatura que eu tenho no touro à direita é infinitamente vezes maior do que eu tenho nesse touro. Ora, a fisiologia desse touro à sua esquerda, o mais escuro, né? A tonalidade mais preta, né? Mais escura, é uma morfologia para leite. A fisiologia desse animal, os dois bem alimentados, mas a fisiologia desse animal trabalha para a produção de leite. E ele vai transferir essa fisiologia para as suas filhas, né? Em vez de produzir musculatura, as filhas dele vão produzir leite. Por quê? Não está direcionada para a produção de carne. É importante que vocês visualizem esses dois touros e vejam que são touros de mesma raça e linhagens diferentes. Linhagem de muitos anos mesmo, né? O pardo suíço, ó, é um gado muito antigo. Isso é importante. Opa! Bom, dentro dos slides, além de ter aquelas referências, eu ainda coloquei mais essas aqui, né? Onde vocês podem ver teste de progênie, parâmetros genéticos, características de conformação linear da raça holandesa, né? De Costa. É muito bom esse trabalho. Todos eles são bons, né? Eles vão dar um suporte para vocês muito bom mesmo para essa morfologia do gado leiteiro, né? Vocês vão se deter, lógico, mas na parte de reprodutores. Está aqui mais... tem algumas em inglês. Todo universitário tem que se acostumar a ler inglês, né? O Rostnian é a linhagem alemã, né? O Rostnian, aqui, ó. A linhagem alemã, mas é um holandês. Lá na Alemanha chama de Rostnian. Na Holanda, em algumas regiões, Bélgica, Luxemburgo também chama de Rostnian, ou holandês, né? Daí toda os parâmetros. Bom, sempre a gente faz uma perguntinha, né? Alguém, eu vou contar até 3, e quem souber abre o microfone e fala. Alguém sabe que raça é essa vaca do final da nossa aula? 1, 2, 3. Pode falar. É Girolando, professor? Amanda. Errou, Amandinha. Errou. Alguém sabe? Tem holandês no meio. Já foi muito bom. Porque tem holandês no meio. Mas não é um girolando. Não é uma girolanda. Acabou. Beleza. Essa raça é a raça Guzolando. É Guzerá com holandês. Em vez de ser Gico holandês, é Guzerá com holandês. É uma raça bem forte, agora grande, né? Ela é bastante grande para climas tropicais onde tem comida, tudo bem. Mas onde não tem comida, é complicado. É complicado. Ok, pessoal. Eu vou fazer a chamada aqui e vou. Cada um vai dizendo se tem dúvida ou se não tem dúvida. Amanda Guerreiro. Oi, professor, eu aqui. Tem dúvida? Tenho. Essa vaca aí que o senhor postou agora, no final, aí. Ela é de dupla aptidão? Ela é para carne e leite também? Pois é, Amanda. Existe uma
uma discussão muito grande. Porque quando fizeram o cruzamento do Buzerá com o holandês, os animais saíram com um bom percentual de carne. E foi ótima a sua observação. Porque é uma vaca que a gente olhando assim, ela tem um percentual muito grande de carne, né? Para ser uma vaca leiteira, na estrutura corpórea dela. Mas o buzolando é considerado um animal de aptidão leiteira. Agora, ele, quando é colocado na balança, ele produz bastante carne. Ele produz bastante carne. Então, existe uma discussão zootécnica, foi excelente sua visão, existe uma discussão zootécnica de que, de que esse animal é para dupla aptidão, entendeu? Mas é uma discussão ainda muito, muito profunda. Eu zootecnicamente, né, como veterinário de produção, eu considero ela dupla aptidão. A raça Guzolândia dupla aptidão. Por quê? Muitas vacas no rebanho têm essa capacidade de produção de carne. É isso, porque pela foto aqui você vê que ela tem uma musculatura muito forte, né? Muito grande. E o úberes dela também está propício à produção de leite, por isso que eu perguntei. Beleza, foi ótimo. Ótima sua observação. Andresa. Oi, professor. Eu tenho uma dúvida que o senhor falou dos ligamentos do Uber. É visível? Sim, ó, nessa vaca, na parte anterior, tá vendo que está suspenso aqui? Aqui, lógico que nessa foto não está, mas se você for ver numa vaca, um Uber cheio, ele vai ser visível. Esse ligamento, ele puxa o Uber para frente e para cima, para ele ficar encaixado, tá vendo? É esse ligamento que ele vai estar aqui. Como posterior, você vai ver de fundo, certo? E o ligamento médio do Uber vai fazer com que o Uber fique, ó, bem aprumado como está esse aqui. Entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Ok, Andresa. Amélia Tupiniquim não tá? Não. Não tá. Beatriz. Bom dia, professor. Não tenho dúvida. Karine Figueiredo. Ok, professor, tá tudo tranquilo, viu? Beleza. Ciro José. Ciro? Ciro foi tomar um cafezinho. Ellen. Presente, professor. Tenho dúvida, não. Emanuele. Emanuele foi tomar um cafezinho. Oi, professor, eu tô aqui. Ah, tá bom. Eu tava tentando Alguma ligar dúvida? o microfone. Alguma Não, tá dúvida? Beleza, filha. Emanuele, alguma dúvida? Não, sou eu. Hilda Graziella. Oi, professor. Não tenho Sim. dúvidas, não. Itana. Oi, professor, não tenho dúvida não. Yuri Gabriel. Yuri Gabriel foi tomar um cafezinho. Professor, Ah, Ciro Paranhos está pedindo para avisar que ele está sem microfone. Ele falou no grupo. tá ok. Tranquiliza ele então. Aí depois você pergunta se ele tem alguma dúvida para você passar para mim, tá bom? Aham, vou perguntar. Tá. Yuri Gabriel.
Jéssica Benfica. Oi? Dúvida, Oi? Jéssica? Não, por enquanto não. Obrigada. Jéssica Dourado. Oi, sem dúvida. Maltês. Jéssica Maltês. Oi, professor, aqui. João Kleber. Professor, Aqui, você me professor, ouviu? não tem dúvida não. Eu ouvi sim. Eu ouvi Jéssica Maltês, eu ouvi João Pronto. Kleber. Tudo ok. Misael Kevin, fala. e Yuri Presente, Gabriel professor. também tá sem microfone, mas tá sem dúvida, viu? Show, beleza. Muito obrigado. Nada. Kevin, Presente, professor. Não tenho dúvida, não. Larissa Pinheiro. Pô, mano, o microfone ele não tá ativando, velho. Eu não sei o que, eu tô apertando aqui o botão, não vai de jeito nenhum. Ok, Yuri. Fecha aí o microfone, filho. Larissa Pinheiro, não. Professor Larissa Pinheiro. Fala, Lari. Tem Não, dúvida? sem dúvida. Não. Tá, aqui tem. Desculpe. Deixa eu ver se. Tem um Almeida aqui, LCOA Almeida. Sou eu, Misael. Lucas. Ah, Lucas. Fala, meu amigo. Tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Obrigado. Luiz Henrique. Oi, professor. Bom dia. Sem dúvida. Luísa Carvalho. Oi, professor. Não tenho dúvida, não. Márcia Farias. Bom dia, presente. Maria Cecília. Bom dia, professor, sem dúvida. Maria Fernanda. Oi, professor, eu só tenho uma dúvida, que foi um termo que você utilizou no começo da aula. Você Sim. disse que a vaca leiteira tinha que ser pequena atrás e largo na frente, aí utilizou um termo. Tá, eu não disse que ela tinha que ser, não. Eu dei um exemplo, mesmo porque ela não deve ser assim, pequena atrás e largo na frente. Né? Eu disse que isso era um exemplo, né? Que a gente tinha que formar os tipos. Por exemplo, pequeno atrás, largo na frente. Mas eu não disse que esse é o tipo da vaca leiteira. Né? Se você olhar depois, você vai ver que isso é um exemplo, não é que seja o tipo da vaca leiteira. Mas eu falei em termos de cunha, né? Em forma de cunha. Em forma de cunha, ela é mais larga atrás e vai afunilando, né? Em relação atrás, ela é mais estreita na frente. Esse é o tipo ideal para vacas leiteiras. Larga atrás e vai afunilando. Em relação à traseira, ela fica mais estreita. Mas não que ela tem que ser fina na frente, tá certo? Existe confusão, inclusive, Nanda, foi bom você perguntar, porque o cara às vezes pega, o técnico ou o produtor pega uma vaca extremamente estreita na frente e diz, não, tem que ser essa daqui. Não é extremamente estreita, ela é mais estreita na frente e mais larga no fundo. Mas não pode ser muito estreita na frente, porque senão
ela não vai ter capacidade torácica para ventilar tudo aquilo que ela precisa. Ficou entendido isso? Entendi, Misael. Obrigado. Valeu, Nanda. Boa pergunta, gostei, viu? Professor, Fala, Márcia. Jasmin pediu para avisar que ela está sem áudio, sem microfone, e o senhor não chamou, não fez a chamada com o nome dela. Porque Jasmin deve estar com outro código aqui, deve estar lá embaixo com outro código. Ah, Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela aparece aqui agora. Espera aí, vamos tratar de Jasmin logo. Já que ela é J. É Jasmin ou Yasmin? Jasmin, com J. Tá. Ela não aparece aqui para mim. Quando eu olhei aqui as pessoas que estão participando, aparece o nome dela. E ela está sem microfone. Aqui ela não está. Jasmin aqui não está. E eu não percebi ela ao andar da carruagem aqui. Eu abri todos. Ó, tem um Kel e a Tosvis Tassiak, Tassiak, que é alguém aqui, que deve ser Raquel, né? Raquel está aqui. Oi, prof, sou eu. Raquel está aqui, Tassiak. Por quê? Porque tem um sobrenome. Então, mas não está como o nome Raquel, mas está como Kel e está dentro do R, certo? Tem Yasmin, que é com Y. Jasmin, com J, não tem nenhuma. Tem Jéssica Maltei, João Kleber, Jasmin com J. E dentro dos nomes que eu passei, todos aqui, estão com todos aqui agora, os 36 aqui. Não tem Jasmin, desde o início, viu? Pois é, tem 36 mesmo, e aparece o nome dela aqui para mim, né? Ela pediu até para eu tirar aqui uma foto, ela está sem microfone. Ela hoje está assistindo pelo celular. Ela não está aparecendo aqui para mim, não. Você fala assim, pega ela para tirar um printzinho e mandar, porque a coordenação sempre está me pedindo essas coisas, né? Quem está presente, quem não está presente, não é para ficar agoniado, nem isso causar nenhuma polêmica, não precisa. Mas tira um printzinho e manda, né? Não tem problema nenhum, só para a gente caracterizar, né? Mesmo porque eles estão fazendo um percentual de gente, os que estão presentes, os que não estão presentes, e aí eu não sei o que é que isso vai impactar depois. Na verdade, eu não sei. O importante é que ela tenha assistido a aula, isso é o mais importante de tudo. E que se ela tiver dúvida, manda a dúvida dela. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Valeu? Tá. Ok, tá certo. Obrigada. Valeu, Márcia. Brigadão aí, viu? Vamos lá. Eu estava aí. Eu estava em Maria Fernanda, não foi, Nanda? Foi, professor. Então agora vamos para Maria Júlia. Oi, presente, sem dúvida. Milena Soares. Oi, sem dúvida. MSL 1998. Oi, professor, sou eu, Luana Meirelles. Alô, deixa eu colocar você aqui. Valeu, Natália Ellen. Oi, professor, sem dúvida. Ok. Pedro Paulo. Pedro Paulo.
Ele também está sem microfone, mas está sem dúvidas. Ok, valeu. Ai, achei Jasmin aqui agora, viu, Márcia? Pitanga Carneiro. Ah, tá certo. Fala a ela que ela está aqui como Pitanga Carneiro. Vou até anotar isso aqui, para ela não ficar agoniada, viu? Tá Pitanga certo. Carneiro, que eu vi um sobrenome, eu digo, gente, não tem. Ok. É porque o dela tá Pitanga Carneiro, não tá como primeiro nome. Raquel, ok. Tem dúvida, Raquel? Prof, Fala. eu tive uma dúvida que o senhor falou em relação à quantidade de sangue no corpo da vaca e a quantidade de leite que ela produz. Como é que está relacionado? Não, não falei isso, não. Eu falei assim, ó, que pela glândula mamária passam em torno de 1.000 litros para se formar 1 litro de sangue. Isso não quer dizer que uma vaca tem 1.000 litros, entendeu? Ela passa por ali, depois passou 1.000 litros de sangue e fez 1 litro de leite. Você vai achar na literatura informações diversas, de até 500 litros de sangue para 1 litro de leite. E isso varia muito de produção da vaca, produção diária da vaca, raça, clima, nutrição. Mas, de uma certa forma, pode passar até 1.000 litros de sangue na glândula mamária para formar 1 litro de leite. Entendi. Beleza, Rafa? Beleza, obrigada, prof. Nada. Rebeca Cirqueira. Rebeca. Rafaela. Sou eu mesmo. Ah, sim. Rebeca, fala, Rebeca. Oi, não, é porque eu achei que era meia hora da chamada, mas eu não tenho dúvida, não. Ok. Rafaela Maioral. Oi, professor. Eu tenho uma dúvida sobre a utilização de gusonel em leite. É bom ou é ruim? Rafa, cada animal tem uma adaptabilidade diferente, né? Por exemplo, no norte de Minas se usa muito gusolando, gusolando, né? Eu estou falando Gusolando. gusonel. Ah, gusonel não se utiliza para leite, dificilmente. Mas tem gente Gusonel, tá. Vai ter gente utilizando tudo. Porque tem muito desavisado na vida, né? Vamos para o raciocínio do gusonel. Quando eu pego uma vaca guzerá e cruzo com a vaca Nelore, apesar de ser todos bois índicos, né? Eu estou procurando uma heterose, um grau de heterose qualquer, para me dar um animal que vai melhorar um pouquinho a característica do outro. O gusonel é feito para a produção de carne, né? E com a intenção de melhorar um pouquinho mais a capacidade leiteira de rebanhos Nelore, em que se pensou tanto em carne que se deixou o leite de lado, e vacas com pouco leite geralmente têm pouca habilidade materna. Ponto. Lá, um indivíduo ou outro, como é vaca, e vaca é um animal doador de leite, vai nascer uma vaca leiteira, né? De produzir uma boa quantidade de leite. Alguns desavisados, criadores e técnicos também. Porque nasceu 2 ou 3 vacas com a capacidade leiteira boa, eu vou utilizar o gusonel para leite. Não existe fundamentação, ele vai tomar sérios prejuízos, porque para ele fazer uma linhagem de gusonel leiteiro, ele vai levar 10 anos. Ou ele vai sair comprando algumas vacas aqui e ali e vai dizer que ele tem um rebanho gusonel leiteiro, né? Mas quando ele começar a fazer cruzamentos, essa produtividade média anual vai cair. Entendi.
A não ser que ele vá absorver com guzerá leiteiro. Mas aí ele vai absorver, já não vai virar mais guzonel. Lá na terceira, quarta geração já vai ser praticamente guzerá. Entendeu? Os que estão usando, Rafa, você pode botar aí, anotar aí, que isso aí vai ser prejuízo, a não ser que ele compre toda a guzonel que seja boa de leite. Aí ele realmente ele forma um rebanho. Mas para dar continuidade como raça, esqueça. Guzonel é feito para corte. Tá bem. Renata. Bom dia, professor. Sem dúvidas. Vitória Afonso. Bom dia, professor. Não tenho dúvida, não. Vitória Santana. Bom dia, professor. Sem dúvidas. Yasmin. Gente, mais alguém com alguma dúvida? No questions. Então, até a nossa próxima quarta-feira. Viu? Qualquer coisa, manda e-mail. Um abraço. Tchau, professor. Obrigado. Bom dia. Tchau.